Atenção, este vídeo tem spoilers. Quando a gente fala de terror, a palavra beleza não é a primeira que vem à mente. Ainda mais se a gente estiver falando de terror trash, aquele que é propositalmente exagerado, chocante, gráfico, ultrajante. Como pode um filme com cenas assim ser também belo? Parece algo contraditório a princípio, mas tem uma obra que prova que isso é possível. Prelúdio para Matar, o clássico italiano de 1975 dirigido por Dario Argento. Esse é um dos mais aclamados filmes de terror de todos os tempos. Uma reputação muito merecida, especialmente por como ele equilibra o belo e o trash com maestria. Aqui somos apresentados a Mark, um pianista de jazz britânico que se mudou para a Itália. Certa noite ele vê uma vizinha ser assassinada e a partir daí Mark embarca numa investigação para descobrir quem foi o responsável pelo crime. O problema é que o assassino começa a deixar um rastro de corpos no caminho. Para falar de Prelúdio para Matar, a gente precisa falar sobre filmes giallo. O giallo é um estilo de terror que nasceu na Itália nos anos 60 e estourou em popularidade nos anos 70. E filmes giallo geralmente seguiam a mesma linha. Um assassino misterioso, com luvas pretas, aí ele sai matando pessoas, até que no final a identidade dele é revelada. E tudo isso era representado com uma violência extremamente gráfica. As mortes eram muito chocantes e espalhafatosas. Ou seja, era bem trash mesmo. E se teve um cineasta que fez o giallo explodir foi o Dario Argento, com a trilogia dos animais que ele lançou no começo dos anos 70. Primeiro, O Pássaro das Plumas de Cristal, depois O Gato de 9 Caudas e, em terceiro, Quatro Moscas sobre Veludo Cinza. Esses filmes foram enorme sucesso de público, mas então Argento quis dar um tempo no terror e dirigiu uma dramédia chamada 5 Dias em Milão. Logo depois, Argento voltou para o giallo com um novo projeto chamado Prelúdio para Matar. O que ele não imaginava era que esse se tornaria o filme giallo mais aclamado de todos os tempos. Como um bom giallo, Prelúdio para Matar tem os elementos tradicionais do estilo. O assassino misterioso de sobretudo, as luvas pretas, o jogo de gato e rato para descobrir a identidade do assassino, mas um dos aspectos que mais se destaca são as cenas de morte. Cacos de vidro na garganta, água escaldante no rosto, dentes quebrados na quina, cabeças esmagadas, decapitação com elevador, e tudo isso, claro, com aquele sangue saturado e abundante. A ideia é chocar o público transformando a morte num grande espetáculo mesmo. E beleza, esse estilo trash pode não parecer novidade para quem é fã de filmes americanos de slasher, por exemplo. Mas isso é porque os filmes giallo foram precursores dos slasher, servindo de influência. Especialmente aqueles filmes giallo que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, como foi o caso de Prelúdio para Matar. Então, se a gente viu Jason Voorhees, Fred Krueger e Michael Myers matarem pessoas de forma extravagante e gráfica, foi também em parte graças à trecheira impactante de filmes italianos como o do Argento. Mas não foi só a violência que fez Prelúdio para Matar se destacar tanto. O mais impressionante é que Argento contrabalanceou a feiura das mortes com uma abordagem estética muito refinada. É o que a gente vê com o trabalho de câmera, por exemplo. Temos movimentos fluidos e mudanças de ângulo que aumentam o drama da cena. Já a fotografia se inspira muito na arte barroca, mergulhando os personagens na escuridão enquanto eles são fortemente destacados por uma luz que vem do lado ou de cima. Tem também os enquadramentos, que são muito planejados. Seja para reforçar a relação dos personagens com o ambiente ou para criar uma geometria claustrofóbica com a cenografia. Isso sem contar quando a composição do quadro nos surpreende com coisas assustadoras. Olha esse plano aqui, por exemplo. O espaço preto no meio faz a gente imaginar que o assassino talvez saia andando dali, né? Mas o que o Argento entrega é muito mais perturbador. Outro exemplo fantástico é nessa cena aqui. O enquadramento ressalta o espaço vazio no meio do quadro. Então a gente instintivamente espera que uma ameaça apareça ali. Mas o Argento tá só distraindo a gente, porque o susto mesmo vai vir de outro canto do quadro.
E não tem como falar do refinamento estético de Prelúdio para Matar sem citar o uso estilizado da cor vermelha. Aqui o vermelho é a cor da morte, usada quase que exclusivamente nos momentos em que o assassino está presente. Se ele está escondido no meio da plateia, o teatro é completamente vermelho. Se a gente vê o olho dele, é aquele olho cheio de veias vermelhas. Os objetos que ele manipula têm vermelho. Sem contar, é claro, o rastro de sangue que ele deixa pelo caminho com as vítimas dele. E se o vermelho se destaca muito, é por dois motivos principais. Primeiro, pela alta saturação que o filme faz da cor com o processamento em Eastman Color. E em segundo lugar, pelo contraste do vermelho com outras cores menos chamativas. Afinal, o restante do filme é muito mais dominado por tons terrosos, como marrom e bege, ou então por tons de cinza. São cores que criam um visual bem sóbrio e discreto, e por isso mesmo o vermelho salta tanto aos olhos quando aparece. E isso não é por acaso. Vamos lembrar da primeira cena em que o Mark aparece no filme. Nela, ele interrompe a banda dizendo que a execução deles da música tá perfeita demais. Ele tá sentindo falta de mais desordem, digamos assim. Troppo pulitino, sì, preciso. Troppo formale, deve essere più buttato via. Essa fala é muito significativa, porque, de certa forma, isso é o filme anunciando pra gente qual vai ser a abordagem estética dele. Sim, temos os movimentos de câmera precisos, os enquadramentos cuidadosamente planejados, a beleza geométrica, mas para ficar melhor ainda, vai ser necessário sujar as coisas, manchar toda essa perfeição com um pouco de sangue. Ou melhor, muito sangue. Beleza, então ficou evidente que Argento soube combinar o horrendo e o belo muito bem. Mas se você é fã de giallo, pode ser que você não ache isso tão inovador. Afinal, outros filmes giallo que vieram antes também mesclaram o trash e o bonito muito bem, especialmente os do mestre Mario Bava. Sendo assim, por que o caso de Prelúdio para Matar é especial? É que nesse filme o Argento leva essa dinâmica entre o sujo e o polido pro roteiro da obra. Porque uma das grandes temáticas do filme é o embate entre o primitivo versus o racional. Repara no Mark, o homem moderno e intelectual que lida com tudo de forma lógica para solucionar o mistério. Mas tem algo que incomoda o Mark, o sentimento de que ele viu algo muito importante na primeira cena do crime, mas ele não consegue mais lembrar o que era. A mente racional dele está falhando e isso assombra o personagem o filme inteiro. A incapacidade de exercer o intelecto é uma das maiores motivações para as atitudes do Mark. Felizmente, ele se junta a Diana, uma mulher muito racional também, uma repórter inteligente que, inclusive, consegue solucionar mistérios melhor do que o Mark. Mas esse par de personagens racionais tem um contraponto: o Carlo e a mãe dele, que são revelados como os criminosos da história. Ambos não são tratados pelo filme como figuras racionais, mas sim como figuras de impulsos. A mãe do Carlo, em primeiro lugar, é apresentada como essa mulher meio doida. E depois, quando descobrimos que ela é a assassina, entendemos que ela é a personificação do impulso primitivo da violência. Já o Carlo está constantemente alcoolizado e tomado por emoções fortes. E quando a gente descobre o passado dele, a gente entende por que ele é tão traumatizado. O garoto simplesmente viu a mãe matar o pai dele. E assim, Prelúdio para Matar apresenta a infância como essa fonte dos impulsos mais primitivos que regem os vilões. Não à toa, os crimes são sempre associados a figuras infantis. Brinquedos viram símbolos totêmicos da morte se aproximando. A presença da assassina é sempre anunciada com uma música de ciranda. E os rabiscos de quando Carlo era criança são apresentados como se fossem pinturas rupestres. Quer algo mais primitivo que isso? Sem contar que a cor da violência, o vermelho, é uma cor primária. Então tudo que é relacionado à morte e à violência vem desses símbolos primais. E resta aos heróis racionais que vestem cores sóbrias combater o estrago causado por esse impulso primitivo. E essa é a mesma dinâmica que se repete na estética do filme. Argento traz o racional e o polido com as imagens metodicamente planejadas para serem belas. E aí ele tira a gente dessa contemplação, jogando na nossa cara toda a sujeira primal do trash.
Dessa forma, o horrendo e o belo acabam se complementando. Você tem os dois lados se unindo e se transformando em uma coisa só. E não é exatamente isso que a gente vê no plano final do filme? Mark percebe que, para sobreviver, ele precisa matar a assassina. E agora é ele quem faz uma pessoa morrer de forma horrenda. O homem racional agora é também um assassino, uma criatura do impulso violento, o que gera uma crise de identidade instantânea. E é por isso que ele termina o filme se olhando num espelho de sangue, descobrindo nesse reflexo macabro seu lado primitivo. Em um mesmo homem, o primal e o racional. Em um mesmo homem, o trash e o belo. É por isso que os dois lados de Prelúdio para Matar fazem essa obra ser incrível. Dario Argento combinou o trash e o belo de um jeito que conduz as ações dos personagens e potencializa a experiência do filme, temática e sensorialmente. E quanto mais filmes Argento fazia, mais ele explorava as diferentes formas de mesclar o horrendo e o deslumbrante, criando assim novas obras-primas do terror. Quem diria que seria uma ideia tão boa procurar a beleza escondida numa poça de sangue, não é? Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E Prelúdio para Matar foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos. E se você quiser participar do nosso Cineclube, você também pode. Porque esse é um dos benefícios que eu ofereço para quem apoia a nossa campanha no Apoia-se. Esse pessoal ajuda a financiar o nosso trabalho todos os meses, e aí, para agradecer, eu produzo conteúdos que são exclusivos para esse pessoal. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Você confere os detalhes da nossa campanha clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem ouvir o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais, usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.